Estava pensando sobre o que eu falaria hoje aqui, né? E eu estava pensando sobre isso. Nós estamos mudando. E quando eu estava pensando sobre a nossa mudança, eu lembrei do slogan, né, que a gente fez quando começou a campanha para comprar um novo templo, que até, não sei se tem o banner ainda lá, mas que era um novo templo para um novo tempo. E aí isso me levou numa reflexão sobre mudança, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre tempo de mudar. E eu acho muito engraçado, porque todos nós sempre temos alguma coisa nas nossas vidas que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E o ser humano tem a péssima tendência a procrastinar, a deixar as coisas sempre para depois. Então, eu preciso mudar isso, mas eu vou esperar terminar a escola, porque aí vai ser mais fácil de eu mudar essa atitude. Eu vou mudar isso, mas eu vou esperar, porque preciso converter esses meus amigos aqui, porque não dá para ficar andando com eles desse jeito e eu mudar vai ficar estranho. Ou a gente fica esperando, é porque eu tenho que amadurecer, é normal, é assim. E, na verdade, tudo isso é desculpinha, porque, na verdade, o tempo de mudar é agora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de mudar, de ter o nosso coração transformado, através da parábola do semeador. Mas, antes disso, vamos orar. Pedir para vocês fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças. Senhor Jesus, ó Pai, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um que está aqui, que mesmo com um tempo frio, o Senhor Jesus entendeu que o melhor lugar para estar era na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um. Coloco diante do Senhor esse momento, coloco diante do Senhor a minha vida, que o Senhor possa estar usando as minhas palavras, que não seja eu, mas que seja o Senhor, que eu possa ser um instrumento Teu e que a palavra possa ir de encontro a cada um dos corações aqui. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. É engraçado, antes de eu ler o texto. Aleluia. Então, é aqui, eu achei que tinha saído o som mesmo. Gente, eu tô louca. Então, eu ia falar que eu estava pensando sobre esse texto. E eu tinha pedido para Deus confirmar no meu coração se era isso mesmo. E hoje cedo, eu e o Matheus fomos no Lacan, com o pessoal do evangelismo. Quem é do evangelismo aí, dá um uhul. Matheus, eu não ouvi sua voz, Bobotes. Muito obrigada. Você como líder do evangelismo. Não, a gente foi lá no Lacan. E aí lá no Lacan tem 2 cultos separados, né? Um para as meninas. O Lacan é um hospital de dependentes químicos. E aí tem um culto para as meninas e tem um culto para os meninos. E o engraçado quando a gente chegou foi o culto das meninas. E a pessoa que levou a palavra lá levou sobre a parábola do semeador. E a pessoa que levou a parábola para os meninos falou sobre mudar, ter um coração transformado. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, está confirmado. Bom, dito isso, vamos ler a parábola do semeador em Mateus 13. Mateus 13, a gente vai começar no 3. Não sei se vai ter o versículo ali, mas é Mateus 13, nós vamos iniciar no 3. Amém? Vamos ler. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Agora a gente vai para o versículo 18. Vamos lá. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem
e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Amém? Amém. Então, se a gente pensar nessa parábola, quando ele diz aqui sobre o semeador, ele está falando sobre Jesus. Quando diz sobre a semente, ele está falando sobre o evangelho. E quando se diz sobre a terra, ele está falando sobre nós, sobre o nosso coração. Então vamos pensar de acordo com as terras e seus significados, para a gente entender direitinho essa parábola. Então, temos 4 tipos de semente, 4 tipos de terra, ou seja, 4 tipos de atitudes que a gente pode ter quando a gente ouve a palavra de Deus. A primeira semente, ela caiu na beira do caminho, e a ave comeu. E aí ele dá aqui o significado que ele fala que são aquelas pessoas que ouvem o evangelho, mas não entendem. Aí o maligno vai e arranca essa palavra de você. São vezes que às vezes você está aqui, está ouvindo a palavra, e aí você não entende nada. Ou você não está prestando atenção, ou simplesmente você não entendeu. E aí o maligno vem e arranca essa semente. Ela não chega a brotar no seu coração. A segunda semente foi a que caiu em terreno pedregoso, que é aquele terreno onde tem muita pedra. E aí, por que ela nasce rápido? Toda planta, quando você coloca ela na terra, ela nasce rápido. Só que a gente não vê, porque ela está crescendo de baixo e depois ela sai. A do terreno pedregoso, ela nasce rápido à nossa vista, porque ela não tem terra lá no fundo. Então, ela já sai para fora e a gente já vê. Por isso que ela nasce rápido. Mas assim que vem um sol, ou uma tempestade, ou alguma coisa, algum vento forte, a planta ali morre, porque ela não tem raiz que firma ela ali onde ela está. O significado dela é que quando nós ouvimos a palavra, a gente se alegra com a palavra, a gente entende a palavra, só que, e aí é aquele momento, eu entendi, eu estou alegre, eu quero fazer várias coisas aqui na casa de Deus, mas você não tem o seu momento de secreto, você não cria raízes, você não se fortalece, você não entende os princípios do evangelho. E aí quando vem qualquer tempestade, nem precisa ser algo muito difícil. Vamos supor, se você está lá na sua escola com seus amigos e a galera está falando, sei lá, palavrão, ou está falando de algum assunto que não se encaixa a você, você se sente envergonhado por não estar fazendo parte, ou eles começam a fazer piadinha com você, porque, lá, o crente agora. E aí você se sente excluído e você simplesmente abandona o evangelho, porque você quer se enquadrar. Então, qualquer coisa que vem que te deixe incomodado, você vai sair dali, porque você não criou raízes. Você não está firme ali na rocha. Então, a semente também morre e vai embora. A terceira situação é quando a semente cai ali no meio dos espinhos. Sabe aquelas plantas que tem espinho? Tipo cacto. Então, uma plantinha caiu lá no meio dos cactos. E aí, ela nasceu. Mas ela foi sufocada. Porque conforme ela foi crescendo, ela foi sendo ali apertadinha pelos espinhos, foi arranhada pelos espinhos e morreu. Não teve espaço ali para ela nascer. E é muito engraçado esse negócio de não teve espaço. Porque o que ela significa? Que é quando a gente ouve a palavra, mas quando as preocupações, as riquezas, os amores por essa vida, os prazeres dessa vida, tomam um lugar do evangelho de Deus na nossa vida. E aí Deus não tem espaço na sua vida. Porque é como se o seu coração tivesse tão preenchido dessa vida. E é exatamente o que a Keila falou. E quando a gente não quer abrir mão daquilo que está aqui dentro. Eu não quero que seja menos de mim, mais de Cristo. As coisas dessa vida estão tomando tanta proporção na nossa vida. As coisas desse mundo, né? Estão tomando tanta proporção na nossa vida que não há espaço para o Senhor.
A gente não dá espaço para o Senhor, para o Evangelho de Deus. E aí, aquela semente que estava começando a brotar, que você ouviu aqui e falou, não, eu vou mudar. Quando você chegou em casa, ou quando já foi no dia seguinte, a semente já foi sufocada pelas coisas deste mundo. E temos a quarta situação, a quarta semente, que caiu numa terra boa. E aí essa terra boa foi ali onde ela cresceu, se desenvolveu e deu plantação de 60, 30, 100. E o que isso significa? É quando nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos os princípios, criamos raízes, vivemos a palavra de Deus e a gente começa a levar isso para as outras pessoas. Isso não para em nós e nós começamos a frutificar. Dito essas 4 situações, eu te pergunto, em qual delas você está? Qual desses solos o seu coração se encontra? É muito engraçado. Qual que é a diferença de um cristão que está firme na palavra de Deus, um cristão superativo, que realmente vive o que está aqui na palavra, um cristão Raimundo? Alguém sabe o que é um cristão Raimundo? Um pé na igreja e pé no mundo. Eu estou quase revelando minha idade aqui, eu nem sou tão velha assim. Mas cristão Raimundo é um pé na igreja e um pé no mundo. Quando você está aqui, você segue a palavra de Deus, você entende da palavra de Deus, você fala das coisas da palavra de Deus. Agora, quando você está na sua escola, quando você está no shopping, quando você está com seus amigos, aí já é diferente. Você se enquadra lá. Entendeu? Então, quando é conveniente, a palavra de Deus serve e eu vivo aquilo. Quando não é, aí eu já não vivo. Esse é o cristão Raimundo. E de um ateu? Qual que é a diferença dos três? É que a diferença dos três é que é a nossa atitude perante a palavra de Deus. Todos os três podem ouvir a mesma coisa. O que vai diferenciar eles é a atitude que eles vão ter diante disso. Eu ouvi, eu quero saber mais? Eu quero me aprofundar naquilo? Isso faz sentido para a minha vida? Isso é relevante? É a atitude que eu vou tomar diante daquilo. Eu entendi que é relevante sim, que eu vou mudar. Então, a minha atitude começa a mudar. Eu falo, não, tá, se eu faço isso daqui errado, eu já sei que eu não tenho mais que fazer isso. Isso significa que você vai mudar do dia para a noite? Não, isso significa que você entrou em um processo. Mas quando, uma coisa que a gente fala bastante, o mais importante no reino de Deus é um coração disposto. O Senhor, Ele está à procura de corações dispostos. De corações que entreguem realmente tudo aquilo, que se rendem diante dEle. E a transformação vem. Quando você tem um coração disposto, o Senhor te ajuda a viver em santidade. Bom, se a gente pensar no primeiro solo, aquele que caiu na beira da estrada, aqui eu te pergunto, você entende o Evangelho? Você ama o Evangelho? Você tem curiosidade para saber mais sobre Deus? Para saber aquilo que você não sabe? Você busca conhecer de fato a Deus? Eu vou ler aqui Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O que eu vejo aqui? É forte esse versículo, né? O que eu vejo aqui? Sempre quando eu leio a palavra de Deus, principalmente... Nossa, Isaías, para mim, foi o que me virou essa chavinha. Se vocês ainda não leram Isaías, desafio vocês a lerem. Deus é um Deus recíproco. O que significa isso? Ele está sempre aqui, mas depende de uma atitude minha. E quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele vai me dar. Mais Ele vai estar disponível, Ele sempre está. Mas depende de nós. Se eu o amo, eu vou sentir esse amor de volta. O que essa reciprocidade está no nosso olhar. Porque quando a gente vê Ele distante, não é que Ele está distante, é que a gente está distante. Mas conforme a gente vai se achegando, essas coisas vão mudando. E é o que está falando aqui. Se você quiser conhecer a Deus, Ele vai se revelar a você. Eu quero conhecer, eu quero saber mais. Se dedica a isso. Lê a palavra de Deus. Tenha um tempo devocional. Ore, o Senhor vai se revelar a você. Você não vai ficar no escuro. Você vai conhecer mais de Deus. Deus, eu estou lendo aqui essa palavra e eu não estou entendendo. Antes de ler,
ora, Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda. O Senhor vai se revelar a você. Ainda não estou entendendo. Senta com os líderes. Comigo, o Mate, o Kleber, a Érica, o Tuda, a Cibele, os pastores daqui, todo mundo está sempre muito acessível a vocês. Tenham fome, tenham sede por conhecer da palavra de Deus. Isso vai ajudar vocês em toda a caminhada. Pensando no segundo solo, aquele que tinha pedras, o pedregoso. Aquele que logo morreu porque não tinha raízes. Você tem criado raízes? Você tem se interessado em estar mais perto de Deus? Em desenvolver mais intimidade com Deus? Eu vou ler Colossenses 2, do 6 ao 8. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isso é muito importante. Vocês estão inseridos na escola, vocês com certeza têm amigos que não são cristãos. Alguns daqui estão já na época de vestibular para a faculdade. E principalmente, nas escolas também, mas principalmente na faculdade é um terreno complicado. Que se a gente não tiver firmado na rocha que é Cristo, as filosofias do mundo vai vir atacando a gente a qualquer momento. A qualquer momento. O pessoal na minha faculdade sabia que eu era cristã. E eles sabiam que eu sempre rejeitava o pedido para ir para o bar. Mas não é porque eles sabiam que eu sempre rejeitava que eles deixavam de fazer. Todo dia tinha um pedido. E sempre era de uma forma diferente. Até a vez que, cara, não, fica tranquilo, a gente não vai beber. Vamos só comer um espetinho. É um negócio muito sutil. E se eu fosse lá com eles para comer um espetinho, eu estaria dando mau testemunho? Eu quero ouvir vocês. Eu estaria dando mau testemunho? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não? Tá, todo mundo está no meio termo. Galera, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, hein? Vocês estão pensando ainda, né? Sim? Sim, eu estaria. Por quê? Não estaria fazendo nada de errado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os pequenos começos. Pequenos começos são perigosos. O ambiente não pode ser normal para mim. Esse é o primeiro motivo. Esse ambiente não pode se tornar normal para mim. E eu tenho que tomar cuidado com pequenos começos. O segundo motivo é o nosso testemunho. Se uma pessoa que me vê aqui na igreja, me vê no bar, ainda que eu esteja comendo um simples espetinho com um amigo, pronto, já é motivo suficiente para me descredibilizar total. Mas se firme na palavra de Deus. Tenham realmente esse interesse de, Deus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero fechar a porta do meu quarto e realmente, igual a Keila falou, eu quero menos de mim. Eu quero mais do Senhor. Quero que o Senhor me direcione, que o Senhor me ajude. Sabe, eu acho muito legal quando a gente ouve as experiências que as pessoas têm. E não sei vocês, mas sempre quando a gente ouve experiência, a gente fica querendo viver aquilo também. Mas para a gente viver isso, só dá para se viver experiências com Deus estando próximo dEle. Então, tenho esse desejo de estar próximo dEle. A terceira terra é aquela dos espinhos. Você tem deixado as coisas do dia a dia falar mais alto na sua vida? Você tem colocado outras coisas no seu coração no lugar de Deus? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso daqui me lembrou muito Demas. Vocês conhecem Demas? Quem conhece Demas da palavra de Deus, levanta a mão. Boa, algumas pessoas conhecem. Demas era um amigo, um cooperador na fé de Paulo. Está lá em Timóteo. E ele abandonou Paulo bem no final da sua caminhada com Cristo, quando Paulo estava prestes a morrer. E ele ficou conhecido como aquele que amou o presente século. Então, ele abandonou o evangelho porque ele amava o mundo. Ele amava as coisas que tinha no mundo. E ele abandonou ali Paulo e abandonou a fé, por amar as coisas daquele século. Imagina hoje. O tempo mudou muito.
Tem muitas coisas e hoje em dia a gente vive muito o termo que está em alta agora, que é o hedonismo, que é a busca por prazer, que era o pense em você, faça o que você quer, faça o que você gosta, a vida é tão curta. Isso não existe na palavra de Deus. Na palavra de Deus, a gente busca fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente encontra uma satisfação muito maior. Porque aqui é a liberdade. No mundo, a escravidão. E, finalmente, o quarto solo. Que é aquelas pessoas que escolhem a melhor parte. Que escolhem estar perto do Senhor. Que escolhem realmente viver aquilo que o Senhor tem para si. Para cada um de vocês. E eu já estou bem apertada no tempo. Eu tinha bastante coisa para falar ainda, mas tudo bem. Que a gente possa realmente entender qual dos solos está sendo o nosso coração. E que a gente possa buscar transformar. E está em constante transformação. Tem uma frase do Luciano Subirá que ele fala assim: não importa o quanto a gente saiba, sempre há espaço para saber mais. Não importa o quanto a gente faça, sempre há espaço para fazer mais. Que a gente possa ter esse coração, sabe? Se eu estou igual o primeiro, o segundo, o terceiro solo, cara, hoje é dia de transformação. Pede para o Senhor te transformar. Se arrepende daquilo que você estava fazendo, sabe? Realmente toma consciência daquilo, tipo, não, acho que eu não estou vivendo do jeito certo. Muda, transforma. Eu estou lendo um livro que fala... Não tem melhor escritor de novos começos do que Jesus Cristo. E de fato, sabe, nunca existe tempo perdido. Eu já perdi, não tem mais como. Não, tem como. Tem tempo de transformar. E se você está já no quarto solo, glória a Deus. Se seu coração é uma terra fértil, glória a Deus por isso. Mas sempre há espaço para saber mais. Para viver mais de Cristo, para transformar mais alguma coisinha para ser mais parecida com Cristo. Então, hoje, eu queria que todo mundo se colocasse de pé. Eu entendo que todos nós sempre vamos ter alguma coisa na nossa vida para ser transformado. Não só adolescente, quanto jovem, adultos, todos nós. Todos os cristãos sempre vai ter espaço para a gente aprender mais, para a gente ser mais parecido com Cristo. Então, nesse momento, nós vamos estar orando. Eu queria pedir para o louvor estar subindo. Pode estar cantando baixinho a última música que vocês cantaram, maravilhosa. E que a gente possa realmente, nesse momento de oração, colocar o nosso coração diante de Cristo. E pedir para Ele transformar aquilo que precisa ser transformado. Para Ele mudar aquilo que precisa ser mudado. Para que a gente possa ser realmente como pequenos Cristos. E que as nossas atitudes possam ser transformadas de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, baixe sua cabeça, esteja fazendo a sua oração com Cristo, eu vou estar aqui guiando. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui e essa palavra, Senhor Jesus, não foi em vão, meu Pai. O Senhor colocou ela, Senhor Jesus, aqui no meu coração para estar falando, Pai, com cada um. Ó Deus, nesse momento que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Jesus, à tona na mente de cada um, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser transformado. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Jesus, a memória, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser abandonado, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que precisa morrer em nós para que o Senhor tome aquele lugar, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa ser viva no coração de cada um. Senhor Jesus, que a fome e a sede pelo Senhor, ó Pai, possa crescer a cada dia mais, Senhor Jesus, até que o Senhor volte. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço por esse momento, Pai, e que a Tua semente, que o Teu Evangelho, que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa frutificar no nosso coração todos os dias. No nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, galera.